Iniciando a correção de Geografia, semana 8, no nosso livrinho. Página 50. Trabalho no campo e na cidade. Atividades, página 54. Vamos lá. Número 1. Elimine as letras W, X e Z e descubra a palavra eliminar, riscar. Quando eu risco essas letras, eu encontro a palavra agricultura. Vamos relembrar o que é agricultura? A agricultura é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Número 2. Encontre a resposta de acordo com os códigos. Tá? Por exemplo, 1A é o pedacinho pó, 1B é o pedacinho mó, 1C é o pedacinho rá. Então, observando os códigos, eu vou conseguir formar as palavrinhas. Vamos lá. Letra A. É o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. Para o consumo apenas da família, plantando para o seu próprio consumo, para você usar na sua casa. Cultivo de subsistência. Letrinha B. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada nessa área. Rotação de culturas. Letra C. É o cultivo de diversas espécies vegetais. Policultura. Poli, muitos vegetais. D. É o cultivo de apenas uma determinada espécie vegetal. Monocultura. Vamos conferir? Monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais. Cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. A rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada nessa área, trocando a área. Quando vai replantar, vou fazer novamente a minha plantação. Aí troca a área que foi plantada, correto? Isso ajuda a deixar o solo fértil, porque as plantas tiram as vitaminas do solo e o solo vai ficando empobrecido. Então, trocando é uma forma de preservar a fertilidade do solo. Número 3. Complete a frase utilizando corretamente as palavras do quadro e descubra qual é o grande desafio da agricultura mundial. As palavras são habitantes, alimentos, produzir, supra, todos e fome. Bom, eu já sei que a palavra que está com letra maiúscula vai iniciar a minha frase, né? Porque frases iniciam com letra maiúscula. Então, vamos lá. Produzir uma quantidade de, pontinho, pontinho, de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Está aqui, gente, ó. O grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Respostinha está na página 52. Se eu tenho atenção, eu encontro. Número 4. Observe as imagens que representam a rotação de culturas. Em seguida, explique como ela acontece. Aí você vai explicar como ela acontece, né? Cada espécie de vegetal, retira os nutrientes e minerais de que ele precisa do solo, né? Por isso, o solo é dividido em diversas áreas. A cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área é modificada. Assim,
o solo recupera os nutrientes que foram retirados pela espécie cultivada anteriormente. Está aqui, ó. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Correto? Tá bem explicadinho. Número 5. Observe as palavras reescrevendo corretamente as frases com alguns cuidados que devemos ter com o solo. Em seguida, faça a associação com as imagens. Ó, número 1. A frase vai ficar, eu já procurei a letrinha maiúscula, então vai ficar: não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Número 2. Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Número 3. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias. Número 4. Fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Certo? Esses são os cuidados, né, que devemos ter com as plantas, com as nossas plantações. No caso, as pessoas que fazem cultivo de plantas. Aqui estão todos os cuidados, tá vendo? Elas estão na página 53 e lá no nosso exercício está fazendo referência a esse exercício aqui, a essa observação aqui, a esse conteúdo da página 53. Então, agora nós podemos numerar 1, 2, 3 e 4. Número 1 foi não provocar o desgaste do solo por meio das queimadas. Olha a plaquinha, proibido botar fogo. Número 2, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, né? Porque as plantas têm um tempo certo, um mês certo para plantar e para colher. 3, empregar sementes ou mudas de plantas sadias. Se a planta estiver destruída, não adianta eu pegar as sementes dela, porque não vai ser bom. Tem que pegar de sementes de plantas sadias. Depois, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Por quê? Porque o agrônomo estuda, ele é conhecedor, né? Ele estudou as diversas formas de plantar, de cuidar das plantas. Certinho? Número 7. Sobre o uso de agrotóxicos na agricultura, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. O que são agrotóxicos? Agrotóxicos são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras, tá? Então, vamos voltar lá. São venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas. Letrinha B. Explique com as suas palavras por que não devemos utilizar os agrotóxicos. Porque eles são produtos químicos que podem provocar danos ao solo, às plantas e à saúde das pessoas, né, gente? É veneno, pode provocar diversos danos, tanto à natureza quanto aos seres vivos que são os animais e às pessoas, né? Além das plantas, também causa mal ao homem e aos animais, vários animais. Além de poluir a água, né? Letrinha C. Na sua opinião, você acha correto utilizarem agrotóxicos? O que pode acontecer com o solo, né? O que pode acontecer? O uso de agrotóxico pode provocar danos ao solo, pode envenenar o solo. Letra D. O que acontece com as plantas quando é usado agrotóxico? As plantas ficam impróprias para o consumo. As plantas ficam envenenadas e, por isso, não podem ser consumidas pelas pessoas. Letrinha E. Por que as plantas ficam impróprias para o consumo? Porque ficam envenenadas, correto?
Número 7. Observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada um, tá? Então, vamos lá. Aqui só tem a plantação de milho, então está plantando apenas um produto, monocultura. Aqui está plantando vegetais diferentes, diversos vegetais, então é policultura. Aqui está dividido em 4 áreas, né? Que daqui a pouco vai trocar. O que foi plantado em uma área vai plantar em outra área. E isso é chamado de rotação de culturas. Esse processo se chama rotação de culturas. Vai rodar a cultura para evitar que o solo fique pobre. E aqui ela está plantando alface apenas para o consumo da família. É cultivo de subsistência, certo? Então, nós terminamos a nossa correção referente ao conteúdo estudado durante essa semana. Conteúdo de ciências tá ok. Espero que vocês tenham acertado tudo. Beijinhos, fiquem na paz.